Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje é mais um dia da nossa leitura bíblica. Muito obrigado pela sua presença. Pegue sua água, seu chá, seu café, sente-se aqui comigo e bora para a nossa leitura de hoje. Hoje é nosso dia 152 da leitura bíblica e vamos para o livro de Jó, capítulo 18 ao 20. Bora lá então? Capítulo 18, segunda fala de Bildade. Cale-se Jó e preste atenção. Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Jó, por que você não para de falar? Cale-se e preste atenção, e então poderemos conversar. Por que você pensa que não temos juízo, que somos como animais? Com a sua raiva você só está ferindo. Será que você está zangado? O mundo vai virar um deserto? Será que por sua causa as montanhas vão mudar de lugar? O fim dos maus. A vida dos perversos se acabará com a luz que se apaga, como as chamas de fogo que deixa de queimar, a lamparina da sua casa não brilhará mais, em vez de luz haverá escuridão. O perverso andava com passos firmes, mas agora está tropeçando, os seus próprios planos o fazem cair. Ele pisa uma rede e os seus pés ficam presos. A armadilha o pega pelo calcanhar e o laço o aperta. A armadilha estava escondida no chão, no caminho por onde ele ia passar. Ameaças de todos os lados o deixam apavorado. Eles o perseguem a cada passo. Ele era rico, mas agora passa fome e a desgraça está pronta para cair em cima dele. Uma doença mortal se espalha pelo seu corpo e faz com que os seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da sua casa onde vive seguro e é arrastado até a presença do rei, isto é, a morte. Essa casa será desinfetada com enxofre, e depois um estranho vai morar nela. O perverso é como uma árvore seca, seca desde as raízes até os galhos mais altos. Ninguém lembrará mais dele, e o seu nome será esquecido na terra. Ele será expulso do mundo dos vivos, e da luz será jogado na escuridão. Não deixará filhos nem netos, não terá descendentes que fiquem com a sua casa. Em toda parte, os que ouvirem falar do seu fim tremerão de medo e pavor. E esse é o fim dos maus, daqueles que não querem saber de Deus. Capítulo 19, resposta de Jó. Vocês me insultam. Então Jó respondeu e disse: Até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes. Será que não me envergonham de me tratar tão mal? Mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que sou culpado? Deus me atacou com desgraças. Pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. Foi ele que armou uma armadilha para me pegar. Eu protesto contra a sua violência, mas ninguém me ouve. Eu peço ajuda, porém não existe justiça. Deus fechou o caminho com um muro de modo que eu não consigo passar. Ele cobriu de escuridão os meus caminhos. Deus tirou toda a minha riqueza e destruiu a boa fama que eu tinha. Ele me atacou por todos os lados até acabar comigo e arrancou pelas raízes a minha esperança. A sua ira contra mim queimou como um fogo e ele me tratou como se eu fosse um inimigo. Ele me atacou com desgraças como se fossem tropas. Elas cavaram trincheiras e acabaram em volta da minha casa. Os meus parentes e amigos se afastaram. Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem, os meus conhecidos me tratam como se fosse um estranho, e os meus parentes se afastaram. Os meus amigos não lembram mais de mim, os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem, e as minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Chamo o empregado e ele não me atende, nem mesmo quando peço alguma coisa por favor. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca e os meus irmãos têm nojo de mim. Até as crianças me desprezam assim que me levanto, já estão zombando de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam, as pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Virei pele e osso, mal consigo ir vivendo. Meus amigos tenham pena de mim, pois foi a mão de Deus que me feriu, porque vocês me perseguem como Deus me perseguiu? Por que não param de me atormentar? O meu defensor vive. Como eu gostaria que as minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas num livro, ou que uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre no chumbo e na pedra. Pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos e os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. Eu desejo tanto que isso aconteça. Vocês dizem: como foi que nós o atormentamos? A causa dessa desgraça está nele mesmo. Mas tenham medo da espada, e a espada é que Deus castiga a maldade. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Capítulo 20. Segunda fala de Zofar. Então Zofar, da região de Naamã, em resposta disse: Jó, você me deixou perturbado, e por isso respondo logo. As suas repreensões são um insulto, mas eu sei dar a resposta certa. A alegria de quem é mau dura pouco. Você sabe muito bem que desde os tempos antigos, desde que o ser humano existe na Terra, sempre foi assim. A alegria de quem é mau dura pouco e o seu prazer passa depressa. Ele pode ser tão alto como o céu e a sua cabeça tocar nas nuvens,
mas ele se acabará para sempre com a cinza, e os seus conhecidos não ficarão sabendo o que aconteceu com ele. Ele desaparecerá como um sonho, como uma visão da noite, para nunca mais ser visto. As pessoas que viviam com ele não o verão mais. Os seus filhos devolverão aos pobres aquilo que ele roubou, aquilo que ele ganhou desonestamente, e o seu corpo jovem e forte logo virará pó. Para quem é mau, a maldade é doce, e ela a esconde debaixo da língua, e fica com ela na boca para sentir bem o seu gosto, mas dai a pouco no estômago e virá um veneno amargoso. O homem mau vomita as riquezas que roubou, Deus as arranca do seu estômago. Ele toma veneno de cobre e esse veneno o mata. Quem é mau não terá o prazer de tomar leite e mel que correm como rios. Ele terá de abandonar tudo o que ganhou com o seu trabalho e não poderá aproveitar as suas riquezas. Isso porque explora os pobres e os esquece e rouba as casas dos outros, em vez de construir as suas. Ele nunca está satisfeito com o que possui, quer sempre ter mais e mais. Avança em tudo que pode, mas a sua prosperidade acabará. No ponto mais alto do seu sucesso, a miséria o atacará. Todo o peso da desgraça cairá sobre ele. A ira de Deus se derramará sobre os maus. Ele que enche a barriga, Deus descarregará sobre ele a sua ira, Deus fará chover sobre ele o seu furor. Mesmo que ele escape de uma arma de ferro, uma flecha com ponta de bronze o atravessará. Tirarão a flecha das suas costas e ela sairá brilhando com o seu sangue. E o medo tomará conta dele, e tudo que ele ajuntou será destruído. Um fogo que não é aceso por mãos humanas acabará com ele e com toda a sua família. O céu mostrará os pecados dos maus e a terra se levantará para acusá-los. No dia em que a ira de Deus se derramar sobre eles, todas as suas riquezas serão destruídas. E é por isso que Deus faz com que os perversos é a recompensa que ele guarda para os maus. Olha que coisa muito interessante agora que a gente vai ler e vai perceber agora. Ontem a gente falou justamente da perspectiva cristocêntrica que a gente precisa ter em toda a Escritura. Mas outra perspectiva que também nós precisamos ter é a perspectiva escatológica, porque todas as coisas elas também funcionam dentro da palavra de Deus para de uma determinada forma e dentro do seu determinado contexto, respeitando também aquilo que o texto está apresentando para a gente, apontar para o fim. Não é só porque os amigos de Jó estão fazendo uma má teologia que eles estão apresentando argumentos errados. Olha o que eu vou dizer. É uma coisa muito importante a gente fazer a separação de como eles aplicam a teologia deles do que como aquilo que está escrito ou que eles interpretavam estava certo ou estava errado. Por exemplo, tudo que ele ajuntou será destruído, um fogo que não é aceso por mãos humanas acabará com ele e com toda a sua família. O céu mostrará os pecados dos maus e a terra se levantará para acusá-los. No dia em que a ira de Deus se derramar sobre eles, todas as suas riquezas serão destruídas. É isso que Deus faz com os perversos e é a recompensa que ele guarda para os maus. E isso é escatologia. Isso é o que Deus vai fazer quando Jesus retornar. Ele vai pegar e vai lançar as pessoas num lago de fogo que não foi aceso por mãos humanas e acabará com todas as pessoas ímpias da terra. O céu mostrará os pecados dos maus claramente e todas as pessoas da terra, e também inclusive a terra, se levantarão como acusadores dessas pessoas. No dia em que a ira de Deus se derramar sobre eles, que é o dia do Senhor, e todas as suas riquezas serão destruídas. E é isso o que Deus faz com os perversos e essa é a recompensa que ele guarda para os maus. Isso é escatologia pura. O livro de Jó também é um livro que fala a respeito de escatologia. E não só o livro de Jó, mas toda a Bíblia também, ela é escatológica. Quando a gente vai ver nas passagens das epístolas, não só de Pedro, mas as epístolas paulinas, a gente vai perceber que eles vão utilizar da palavra de as escrituras proféticas. Porque escritura profética quer dizer que é a escritura que ela aponta para um fim que vai acontecer. Que ela faz, a própria escritura é uma profecia ambulante que vai se cumprindo. As profecias bíblicas, elas não eram só do tempo quando a Bíblia foi escrita. Se a gente for para o começo do livro de Apocalipse, a gente vai ver para que as pessoas leiam essa profecia. O livro de Apocalipse é uma profecia a respeito do dia do Senhor, de como vai ser esse dia e de como nós devemos nos preparar para esse dia. E toda profecia verdadeira, ou toda profecia bíblica, ela acontece de verdade, não é um e se, é quando, né? Então, o que a gente precisa perceber aqui é, através dessa ótica correta, como as Escrituras apontam para nós para o fim dos tempos. Isso é muito importante.
de nada vale eu acumular conhecimento se todo esse conhecimento ele não é aplicado para que eu me posicione para a volta de Jesus, ou para que eu entenda o que vai acontecer na volta de Jesus e assim me posicione. Conhecimento pelo conhecimento, ele não serve para nada. Mas um conhecimento verdadeiro, que é de Deus, ele vai redimir e ele vai transformar, ele vai santificar a todo aquele a qual está diante dele. Então, uma coisa que a gente precisa perceber aqui é, será que eu estou lendo a Bíblia de modo a entender cada vez mais como será o dia de Deus visitando a Terra e assim estou me preparando para condizer com esse dia? Assim como uma esposa se prepara para o dia do casamento, nós precisamos, todas as vezes que nos lembrarmos do nosso noivo, nos preparar para o dia do seu casamento. Então é muito importante também nós termos essa visão e essa ótica de, enquanto estivermos lendo a Bíblia, nós precisamos também entender o que ela está apontando para nós e aplicar da devida forma. Nesse caso em específico, o amigo de Jó estava citando esse texto para meio que incriminar Jó, dizendo assim, cara, isso que vai acontecer contigo. E a gente sabe que essa não era a verdade. Mas não quer dizer que a forma que ele estava aplicando os conceitos teológicos que ele tinha da forma errada, não quer dizer que todos esses conceitos eram errados. Na verdade, esses conceitos eram muito certos, só que estavam sendo aplicados da forma errada. Aí vemos para outro ponto. Não é só porque nós conhecemos a verdade que nós sabemos aplicar a verdade da devida forma na nossa vida. Muito obrigado pela sua presença. Se você teve alguma dúvida em algum tema, coloca aqui embaixo nos comentários. Vamos começar a construir aqui uma cultura de estudo, de aprofundamento nas escrituras. Revise esses textos que a gente leu hoje, leia na sua casa. Que Deus te abençoe e que a gente possa se encontrar aqui amanhã para mais um dia de estudo. Deus abençoe.